extremo valor de mercado, muito por conta da tensão política, um pouco de piora no cenário externo, mas principalmente tensão política, já que o Ibovespa ficou muito mais forte do que os mercados internacionais. Lembrando que na segunda-feira o mercado brasileiro estava fechado por conta do feriado e foi um dia de queda nas bolsas internacionais, então a gente digeriu um pouco isso, mas ontem a gente começou a cair mais forte. Passar rapidamente para os destaques. Na China saíram dados de inflação, o CPI subiu 1,6% em setembro, a estimativa era de 1,8%, em agosto a inflação tinha sido de 2%. Já o PPI recuou 5,9% em setembro, em linha com a estimativa e com o que tinha sido em agosto, também 5,9%. Ainda na agenda de indicadores, hoje às 15 horas sai o livro bege nos Estados Unidos, é um relatório que mostra um pouco de como está a economia americana. Também já tivemos venda de varejo, que subiu 0,1%, a estimativa era de 0,2%, mais um dado levemente pior que o esperado. Para quem não está apostando em alta de juros nos Estados Unidos esse ano, esse dado já pode ser um ingrediente a mais. E também saiu o PPI, ele caiu 0,5% em setembro, a expectativa era de queda de 0,2%. Bom, no cenário interno, o governo comemorou depois das 4 derrotas da semana passada, enfim, teve um motivo para comemorar. Ontem o STF concedeu 3 liminares que suspenderam o rito de tramitação de pedidos de impeachment estabelecido pelo Cunha. O presidente da Câmara, no entanto, disse que vai seguir com o poder para despachar os pedidos e vai recorrer das decisões do Supremo em clara divergência sobre as extensões das medidas. Na prática, o que o Planalto fez foi ganhar tempo para recompor a base e enviar emissários para se reaproximar de Cunha. Segundo o Estado de São Paulo, a Dilma tenta agora sair da agenda negativa para recompor a base e votar o pacote fiscal até dezembro. Foi um passo à frente do governo, o mercado parece que não gostou disso ontem, mas isso acaba sinalizando pelo menos um passo à frente para tentar fazer o ajuste fiscal ainda esse ano. E ainda sobre o tema impeachment, a oposição tenta um novo pedido com as pedaladas de 2015, antecipando-se uma provável defesa do governo contra um pedido de impeachment baseado na rejeição das contas públicas de 2014 pelo TCU. A oposição quer apresentar ainda essa semana um novo pedido, mostrando que as pedaladas ocorreram também em 2015. Com esse argumento, a ideia é enfraquecer aquela ideia que a Dilma não poderia sofrer impeachment com base em algo que ocorreu no mandato anterior. A peça, contudo, só será analisada quando Cunha quiser, e uma estratégia para manter o governo e a oposição amarrados à sua intenção de permanecer no comando da Câmara e barrar a investigação no Conselho de Ética. Até a frase que, segundo o G1, o Cunha disse para a oposição que se ele derruba a Dilma, no dia seguinte vocês me derrubam. Então, a gente deve ver um cenário político um pouco amarrado nessa questão, bom para o governo, ruim para o mercado. E em discurso ontem, a Dilma criticou o que ela chamou de golpismo escancarado e criticou moralista sem moral num discurso que ela fez, e ela até usou a frase: quem tem força moral, reputação ilibada e biografia limpa o suficiente para atacar a minha honra. Ela ainda afirmou que as pedaladas fiscais foram manobras feitas para combater o desemprego, indo em linha com o que o ex-presidente Lula falou sobre as pedaladas fiscais, que foram usadas para pagar o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Ainda sobre Brasil, indicador de vendas de varejo divulgado pelo IBGE às 9 horas da manhã, bem pior que esperado, queda de 0,9 em julho, a expectativa era de queda de 0,6. Na comparação de agosto com agosto do ano passado, a queda foi de 9,6%, a expectativa era de 8,6%. Ainda nessa sessão, vamos ter vencimento de contratos do Ibovespa Futuro, que pode trazer um pouquinho de volatilidade no mercado. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui antes de passar para os destaques corporativos. Ibovespa nesse momento marcando alta de 0,14. Entre as maiores altas aparecem Gol e CSN. CSN e Gol, inclusive, foram uma das maiores quedas de ontem. A Gol fechou o pregão de ontem com uma queda de 13,4% e CSN caiu 12,6%. Hering também aparece lá em cima. Os em Minas, Gerdau, Vale, ações de exportadoras com exposição ao minério estão subindo. Entre as maiores quedas aparece a Rumo, Itaúsa, Cetip e Suzano. Suzano ontem teve uma alta impressionante, enquanto o mercado derreteu, a Suzano subiu 9,2%. Ações da Petrobras, Ambev também mostra recuperação, Petrobras estável e Ambev nesse momento subindo 0,8%. Ontem teve uma queda de mais de 5%, 5,51% da Ambev. Ontem foi um dia bem negativo no mercado, hoje a gente está tentando uma correção para cima. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar nesse momento também corrige um pouco. Ontem teve a maior alta
do ano também o dólar. O dólar futuro subiu 3,29 e o dólar futuro nessa sessão está caindo na faixa de 1%. O DI, por sua vez, está operando perto da estabilidade nesses dois pregões. Bom, antes de passar para os destaques corporativos, queria fazer 2 destaques da pauta. A gente vai mandar a matéria aí no chat para vocês. Primeiro, o comprar ou vender de ontem, o analista Flávio Conde falou que a farra da Bolsa acabou. No momento a Bolsa estava caindo 2%, mal sabia ele que o mercado ainda ia duplicar a queda e várias ações iam cair muito mais forte. Mas na opinião dele, o Ibovespa teve um rally de alívio, com boas notícias que não eram esperadas, só que agora esse rally já acabou e é hora de vender Bolsa e comprar dólar. Também fizemos hoje a entrevista com o CEO da Atom, Joaquim Pfeiffer. Ele veio aqui no estúdio do Infomoney TV e deu uma entrevista para a gente para contar um pouco sobre a empresa que hoje, nesse pregão, oficializou a mudança do ticker. A Atom já estava na Bolsa no lugar da Inepar Telecomunicações, um processo que envolveu a compra da Inepar Telecomunicações e a transformação da empresa como um todo, nome, razão social, endereço. E hoje ela se tornou uma mesa de traders, que é o princípio da Atom, e a ação Inet 3 passou a ser Atom 3 nesse pregão. E por último, o relatório do Credit Suisse, que fez um barulho impressionante no mercado ontem, cortando recomendações e preço-alvo das ações do setor financeiro. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander juntos perderam 24 bilhões de reais de valor de mercado apenas no pregão de ontem. Relatório bem legal, a gente também vai deixar o link para vocês. E agora a Paula Barra vai falar dos destaques corporativos. Bom dia, Paula. Bom dia. Bom, dando sequência ao que você estava falando, hoje o dia é de correção na Bolsa, a gente vê papéis das mineradoras, siderúrgicas, Petrobras subindo depois da forte queda de ontem. O papel da Petrobras sobe apesar do dia negativo nos preços do petróleo lá fora. Vale também sobe apesar da queda do preço do minério no porto de Tianjin, que caiu 1%, cerca de 1%. Vieram dados da China que também aumentaram preocupações sobre desaceleração por lá. E apesar disso, os papéis sobem ontem, lembrando que caíram cerca de 6%. Sobre a Vale também, eu vou destacar aqui uma matéria que saiu ontem à noite, da dívida da União, saiu a lista das maiores endividadas da dívida da União e a Vale aparece na ponta como a maior devedora da União, com dívida total de 41,9 bilhões de reais. Sobre a Ambev, o papel está subindo ontem, mas vale destacar que caiu ontem. A Sabimiller aceitou o acordo, a oferta da Bembev para a união das duas e o acordo acabou trazendo preocupações sobre a Ambev, de como ela poderia ser usada aí nessa compra. Analistas do BTG Pactual destacaram que a participação da Ambev nesse acordo ainda é indefinida. A Bembev informou que a transação seria financiada por uma combinação de recursos próprios, mas o anúncio da transação não descarta a participação da subsidiária no acordo. Como a Ambev não tem dívida, o que o mercado teme é que a Bembev acabe utilizando os recursos da Ambev para pagar a união com a Sabimiller. Nos destaques também, temos recomendações. O BTG Pactual revisou o case do setor de papel e celulose, reiterou compra para Suzano e Fibria, preço-alvo de R$ 26 para Suzano e R$ 70 para a Fibria. Os analistas destacaram que os papéis devem seguir guiados pela alta do dólar e preço de celulose. Fechando os destaques, saiu no Estadão que pelo menos 3 grupos mostraram interesse na Primave, que é controladora da Eco Rodovias. O aporte previsto seria de entre 1 bilhão e 1,5 bilhões, mas o valor ainda não foi fechado. Fontes afirmaram que há outros 2 interessados, como o CCR e o fundo canadense Canada Pension Plan, que ainda não fizeram propostas. Bom, de destaque, e temos também o rating da Sabesp, que foi rebaixado pela S&P de BB+, para B, com perspectiva estável. Bom, destaque é isso aí por hoje. Legal. Bom, para fechar, a gente vai disponibilizar também aí no chat a planilha que a gente montou para quem gosta de investir na Bolsa utilizando análise fundamentalista ou quer conhecer melhor essa análise. A gente criou uma planilha que até uma criança de 10 anos consegue utilizar. Isso porque o investidor mais novo da Bolsa utiliza essa planilha baseado nos ensinamentos do Luiz Barsi, o rei da Bovespa, para filtrar as melhores ações da Bolsa, utilizando basicamente análise fundamentalista. Identificar quais ações estão baratas ou caras, tem boa geração de caixa, distribuem bons dividendos, para fazer uma carteira de longo prazo. A
planilha está bem intuitiva, qualquer coisa é só mandar um e-mail para a gente que a gente tira as dúvidas sobre ela. O pregão está tentando ser de correção, mas a bolsa ainda está 0,07, de alta apenas, muitas ações subindo, principalmente as que caíram muito forte ontem, mas vamos ver como vai ficar o desenrolar do plano político aqui nessa semana no mercado brasileiro. Eu me despeço aqui, tenham todos bons investimentos e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa.